Arthur, pra Manda. gente ir pros 2 temas finais que pra mim são muito importantes. Vai. Liberdade de expressão. Vamos falar do Daniel Silveira. Daniel Silveira. Sim. Como é que vocês podem ser a favor da prisão do cara quando ela foi Nós totalmente nunca legal? fomos a favor da prisão. Então, beleza. Então me explica isso aqui que eu Vamos já... lá. Ó, narrativa versus Vamos lá. fato. Já matamos Primeiro uma lugar. mentira agora. Ninguém foi a favor da prisão do Daniel Silveira. E a votação que teve, se não me engano, aí vejam se eu não tô falando besteira, foi só da prisão dele. Onde o Kim votou contrário. Prisão. Cassação. Eu não sei a opinião dos outros, sinceramente. A minha opinião, tem que caçar. Sou a favor da cassação do Daniel Silveira. Por quê? Quê? Vamos lá. O que o Daniel Silveira fez? Ele, enquanto deputado, então não era na casa dele, com os amigos dele, como eu mandei um áudio, não Sim. foi nada disso. Ele, como deputado, ele fez um vídeo público. Uhum. E vídeo público é flagrante a qualquer momento. Se eu pegar e te der um tiro aqui e tiver filmado, o cara me prende daqui 10 dias, tá filmado, é flagrante. Como? Claro que não, bicho. Isso aí tá É errado. flagrante. Não é flagrante, é Isso flagrante. aí foi invenção do Supremo. Tá, mas é. Não. Ele é fez um invenção vídeo do Supremo. público, Ah. ele fez um vídeo público dizendo mais de uma vez que as pessoas teriam que agir com violência contra um ministro supremo. Aí o que nós temos então? Nós temos um ente do legislativo É. falando abertamente e assim, inequivocamente e instigando pessoas a usar violência contra outro ente da República. Isso é exatamente o que é uma quebra de decoro. Você não pode fazer isso. Então, enquanto deputado, eu Você acho viu que o ele deveria vídeo ser completo? cassado, sim. Vi. Como é Xinga que é- pra caralho. Como é que fica? filho da Como é que é o puta. começo do vídeo? Ah, não vou lembrar, cara. Pois é, Exatamente. o Ricardo, o Nunes Marques, que você criticou, quando ele vai assinar, sabe o que ele fala? Nunes Marques? Lá no STF, quando ele vai votar em relação a essa questão do Daniel Silveira. Não, eu nem sabia que ele tinha votado, É, porque eu então. acho que isso era antes. Não, ele tem até o vídeo dele. Ele fala exatamente que o maior erro que está sendo feito ali pelo STF é condenar o cara. Por quê? A prisão, você tá falando? É, a prisão e aí seria a própria cassação. Se você não tem motivo aqui, não tem motivo ali. Acontece, é igual você. A sua cassação não foi injusta? Foi completamente injusta. Por quê? Porque, vamos lá, primeiro lugar, eu estava licenciado. Primeiro lugar. Ó, não sou deputado por esses dias. Fechou? Fechou. Acabou. Segundo lugar, eu estava fora do Brasil. Uhum. Terceiro lugar, e o mais importante de todos, a minha fala não tem crime nenhum. Uhum. Qual crime que tem Tá ali? Não tudo tem. certo, Acabou. eu apoio. Eu acho que você não tinha que ter sido... Então pronto. Isso é indiscutível. Só A que- dele tem. Não tem. Claro que Primeiro que o parlamentar, ele é livre. Ele é livre. Ele não pode ser responsabilizado, criminalizado. Não pode. Pode. Civil, criminalmente, por quaisquer palavra. Eu vou dar um exemplo. Acabou, Você sabe quem é cara. o Camilo Cristófaro? O Camilo Cristófaro foi um vereador aqui de São Paulo que... O radar pegadinha, não sei o que lá. Ele tava numa votação online e aí ele não sabia que ele tava sendo filmado. Eu não lembro exatamente a expressão, mas ele falou não sei o que lá, aquele preto que é feio, aquele preto não sei o que lá. Aí ele cometeu um crime de racismo, tecnicamente. Eu não lembro, se você perguntar a minha opinião, eu não lembro, tá? Mas eu lembro que ele foi condenado por racismo. Ele foi cassado por isso. Então, a imunidade parlamentar, ela não te impede de cometer crimes. Então, eu posso, por exemplo, na tribuna e falar assim, todo preto é macaco e não deve votar. Isso é crime. Ah, mas a imunidade parlamentar é crime. Ah, a mulher tem que ser estuprada. É crime. Então, o que ele cometeu, que é a indução à violência, etc, etc, é crime. Mesmo que não fosse... Existe uma questão que não é ligada a crime, mas que é quebra de decoro, que é você enquanto parlamentar, você não pode publicamente instigar violência contra outro ente da República. Tudo mentira. Bicho. Cara, eu assisti o vídeo na época, eu lembro que ele falava coisas pesadas, tem que cortar o pau dele, tem que arregaçar ele na cara, tem uns negócios assim. Não, cara. ele foi condenado por dizer que queria ele bateria no ministro com gato morto até o gato miar. Ele começa o vídeo dele dizendo o seguinte: eu vi a dona Maria sofrendo isso aqui. Aí ele fala, a vontade que eu tenho ao ver aquela situação era de fazer isso. Pegaram apenas eu vou fazer isso, deu pra entender? Uhum. E nesse corte o julgaram. Assim como o lance do AI-5 que falam que ele falou de golpe. Não, ele explica. E o AI-5, ainda que seja, ele é constitucional, mas ele explica. Por que eu tô te falando isso, irmão? Eu não vou ficar... Até porque vocês já foram contra a prisão do cara, certo? Sim, Tá óbvio. tudo ok. Eu não vou ficar batendo aqui muito mais. O que eu vou te dizer é o seguinte. Já que você é um cara estudioso, eu garanto a Sim. você, do pouco que a gente se conhece,
estuda que você vai ver Eu que vou- é eu vou fazer o seguinte, injustiça contra o cara. Eu vou assistir o vídeo de novo. Mas que eu lembre, na época, eu lembro que eu assisti o vídeo antes de ter a polêmica. Quando eu assisti o vídeo, isso aqui é cassação na certa. E digo mais, Uhum. ainda que não fosse cassação, alguma punição teria de haver. Alguma punição teria de haver. Né? Por exemplo, teve o caso do Glauber Braga também, que chutou o Costenaro, e apesar do Costenaro ter brigado com a gente, etc., você não pode fazer com que um parlamentar chute outro dentro da Câmara. E depois ele desceu e tentou bater no Kim e chamou ele de nazista. Pra mim, aquilo é um caso clássico de cassação. Entendeu? Só que na Câmara não se caça ninguém. Só se caçou, acho que foi a Flor de Lis, eu nem lembro exato, mas assim, caçar alguém como deputado federal é muito difícil. Mas você João entende Willis o que fizeram cuspiu no com o cara? Bolsonaro, tinha que caçar também. Né? Você entende o que fizeram com o Daniel Silveira? Não, com certeza foi porque ele era bolsonarista. Isso é entendeu? muito claro. E aí, se a gente- Agora, se isso a não gente significa abre que ele estava precedente, certo. Garanto a você. Então eu vou te fazer eu te faço essa provocação. Sim. Depois eu te dou material pra tu estudar sobre isso daí, se você quiser. Estude esse caso, se você ouvir isso aqui. Só que eu te faço um desafio. Claro. Você vendo, honestamente, como ele foi perseguido e abandonado pelos seus né? Seus pares ali na Câmara, né? Sim. Cara, aí eu tô desafiando. Sim. Fale publicamente, realmente ele não tinha que ter sido Fala caçado. aqui, inclusive. Eu vou fazer o favor. seguinte. De verdade mesmo. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou assistir o vídeo de novo. Vou assistir o vídeo de novo. Eu não prometo pra amanhã, mas talvez depois de amanhã. Não. Sem pressa. Não, eu quero assistir isso logo. Sem pressa. Eu vou até anotar aqui, porque Não, eu não vou porque esquecer. eu vou te dar todos os elementos que você precisa pra entender o caso. Mas então me manda. Eu vou anotar Entendeu? aqui, ó. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Vídeo Daniel Silveira. Isso é importante, entendeu? Porque é um caso emblemático no Brasil de um cara injustiçado. O Daniel Silveira foi injustiçado, irmão. Isso tem que ser dito todos os dias. Pra gente não relativizar o que tá acontecendo no Brasil. Outra coisa. O que você acha da prisão das pessoas do 8 de janeiro? Vamos lá. Esse tema é mais complexo do que parece. Primeiro lugar, antes de mais nada, tentativa de golpe não foi 8 de janeiro, tá? Tentativa de golpe foi 22. Vamos lembrar disso. A tentativa de golpe, muita gente fala, porque o 8 de janeiro, esquece o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma consequência de um golpe que não veio, do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou golpe em 22, tem nada a ver com 8 de janeiro. 8 de janeiro foi uma tentativa paralela de golpe de uns loucos, malucos, tá? Que queriam ali, achavam que fisicamente você dominar a mesa do plenário da casa, você ia, sei lá, tomar os poderes, poder legislativo e judiciário do Brasil, da República. Uma coisa completamente maluca. Dito isso, essas pessoas deveriam ser presas? A resposta é sim. Pelo tempo que elas foram, a resposta é não. Então, novamente, é uma resposta, ela não é uma resposta simples, é uma resposta que tem nuances. Quem deveria ter sido preso? As pessoas que invadiram e quebraram o local. Quem invadiu, quem quebrou Sim. ou quem tava lá? Quem invadiu e quem quebrou. Quem invadiu o local, preso por quê? Porque invadiu um prédio público e tentou dar um golpe de Estado, ainda que não tenha conseguido. Não existe no Brasil, então eu vou te dar outro conselho. Eu tô te falando como um amigo, Claro, vai beleza? lá, vai lá. Como quem de verdade, irmão. Você veio aqui, eu sou grato às pessoas que vêm aqui, Dá um até conselho, porque fera. Não precisa de disclaimer, não. até porque não, é porque isso é importante pra mim, cara, questão de honra. Eu tô sendo enfim, você sabe, você veio aqui. O que eu vou te falar? Eu te dou material pra você ver ou contato de uma advogada pra você conversar. Não existe no Brasil crime impossível. É constitucional isso. Era impossível aquele golpe de Estado. Vamos Aquelas pessoas, a maioria, não sabia nem porque estavam lá. Elas foram conduzidas. Mulheres estavam ali dizendo, parem de quebrar. Elas tiveram a mesma pena. E os caras que quebraram, Não, pera, em sua pera. maioria, nem presos foram. Pra tu ter uma ideia da aberração que é o negócio. Pera. Vamos lá. A minha resposta é cheia de nuances. Uhum. Você invadiu o prédio público, depredou o prédio público, quebrou patrimônio histórico, falou que ia cagar na mesa de não sei quem. Você tem que ser preso? Tem. Pelo tempo que foi, não. Então, novamente, tá todo mundo errado. Uhum. O julgamento está errado, a execução da pena está errada e o ato está errado. Então, novamente, eu não tenho nenhuma opinião que não, eram só pessoas querendo rezar a Bíblia. Ou essas pessoas têm que ficar presas por 18 anos. Não. A minha opinião ela é uma opinião com nuances. As pessoas não estavam ali para se manifestar. As pessoas estavam ali para dar um golpe de Estado. Em nome de Jair Bolsonaro. Acabou. Ninguém estava ali por causa do Lula, ou por causa do Girão, ou por causa do
Caiado, elas estavam ali para dar um golpe em nome de Jair Bolsonaro, porque elas foram enganadas pelo Bolsonaro de que se eles fizessem aquilo, de alguma forma o Lula não iria assumir ou ia cair do poder. Não foi pelo Bolsonaro, Foi pelo por Bolsonaro. influenciadores que pediam Não foi. que ficaram milionários. Então, pera pra lá, deixar então, pera claro lá. isso aqui. Então, pera lá. Quando o Jair Bolsonaro fala, eu preciso de vocês na rua. A minha caneta sem vocês na rua não é nada. Ele está falando o quê para essas pessoas? Desistirem de ficar na porta dos, dos quartéis? Não, concordo com você. Nesse aqui eu não Vamos vou lá, discordar. vamos lá. Quando ele fala o seguinte, quando ele faz uma live com copos verdes, caneta destampada, e ele vê influenciadores diretamente ligados a ele, falando, os copos representam as cabeças dos soldados, e a caneta destampada significa que ele já assinou o decreto, e ele não faz nada. Ele não está sendo responsável com isso também? Tá. Aí eu vou te lembrar uma outra coisa. Sabe quem pediu Pix e ganhou mais de 17 milhões de reais? Jair Bolsonaro. Por que ele pediu Pix? Eu vou te falar o motivo oficial. Qual foi o motivo oficial? Pagar uma multa que tinha sido imposta a ele. Qual multa é essa? Essa multa não existe. Aí depois, quando falaram, cara, não tem multa. Você tá vendo? Você ganhou 17 milhões de reais. Que multa é essa que você vai pagar? Não, na verdade é pra pagar advogado. Mentira. Quem paga os advogados dele? O PL com o nosso dinheiro. Então, vamos lá. O cara que acumula 2 aposentadorias, que ganha mais um salário do PL, a Michelle ganha mais um salário do PL, ele ganha 17 milhões de reais do Pix, não tem multa, não tem advogado pra pagar. O que ele doou desse dinheiro pra defender as pessoas do Rio de Janeiro? Errado. Então acabou. Concordo então, contigo. assim, Essa crítica que você tá fazendo, eu só posso uma coisa. fazer de mão cheia. Então, Opa. assim, pra bolsonarista que tá, Não passo tá aí, pano. putaço. Sim. Ai, você é Marcos. Não. Eu estava falando pra essas pessoas e elas estavam me xingando. Não vá pra rua que você vai se fuder. Não vai ter golpe, o Lula vai assumir e você vai ser abandonado pelo Bolsonaro. Eu sou o cara que fui xingado por essas pessoas por lhes dizerem a, por lhes dizer a verdade. E foram todos enganados. abandonados, sim. É fato. Foi. Não há o que dizer. Dito isto, essas pessoas não poderiam sair impunes. Dito isto, a menina lá a Débora, que não foi condenada pelo batom, pegar aos 14 anos, acho que foi 14 ela anos. ficou presa pelo quê? Se não foi Tá pelo errado, batom? tá Não, errado. ela foi pelo quê? Não, foi por várias coisas. Tentativa de golpe de Estado, planejamento de golpe de Estado, Existe depredação de golpe de existe Estado, tem crime tudo isso. possível? Tem. Não Não, existe. crime de planejamento tem. Você planejar Não, dar um golpe de Não, Estado tu planejar é roubar golpe. um banco não é crime, velho. Depende. Se eu chegar pra você, Cestaro, vamos roubar um banco? Pô, isso não é crime. Agora, se eu chegar pra você, Cestaro, é o seguinte, nós vamos roubar um banco. Estou com um plano escrito. Já contratei o cara das armas, já comprei as munições, já tal vai acontecer depois Tu de viu a amanhã. Débora fazendo A isso, polícia é? A intercepta, Débora fez pegou. isso. Vamos lá. Aí, vamos lá. Você vai falar que eu vi? Eu não vi nada. Só que a sentença dela, quem tava- a qual eu discordo... Então, tu não disse que ela tinha que estar, pô. Eu não falei que ela tem que estar presa por 14 anos. Eu tô falando o seguinte, primeira coisa... Nem condenada. Vamos lá. A Débora do Batom foi condenada pelo Batom? Não. Ela foi condenada por outras coisas. Dessas outras coisas que ela foi condenada, que não o Batom, eu concordo? Não. Então ela não tinha que estar presa. Calma. Então ela não tinha que estar presa, Herol? Também não. Cara, tu já parou pra pensar? Posso falar? Nem que ela ficasse Eu acho que 6 vocês meses apostam... presa. Eu acho que vocês apostam num discurso que tá muito errado, velho. Pode Porque ser, assim, mas irmão, sabe por quê? Assim, é aí que eu te falo que às vezes é grupo político, mano. Vocês conseguem rever uma ideia? Lógico, E abertamente chegar lá. e falar, não, o grupo, abertamente chegar, cara, a gente falava sobre 8 de janeiro, nós estamos errados. Mas onde eu estou Conversa errado? com 3 advogados que eu vou te apresentar, vou te dar o contato, e eles vão te mostrar ponto a ponto toda a Mas, ilegalidade do 8 de janeiro. Mas tudo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode se basear em, puta, cara, mas eu ouvi um testemunho. Puta, mas eu ouvi uma testemunha Não, tô lá. falando de advogados. Não, mas tem um cara, calma. Não, mas tem um cara que manja disso que vai te explicar, se não fica aparecendo uma versão à direita do estudo do Labic. Não, por que daí o Não. estudo do Labic? Daí, É que eu não quero advogado. aqui te passar as coisas de maneira superficial. Eu tô te falando assim, cara, eu não tô falando pra tu mudar a tua opinião agora. Eu tô falando assim, ó, vou te dar a informação que eu recebi de pessoas que tomaram conta do caso e que elas se sentarem contigo uma hora, tu vai falar, porra, não tem como. É fato. Vamos lá. O processo todo está errado. Por quê? Porque quem julgou, tá tudo errado. Então ninguém tinha que estar preso, concorda? Dito isso, o que essas pessoas fizeram tinha de passar impune? Não. Então, novamente, a minha opinião, ela poderia se basear em duas premissas muito fáceis. A primeira é o seguinte, tem todo golpe de Estado, tem que se fuder muito. Ou, tá tudo errado o julgamento, tem que soltar essas pessoas, que é a opinião mais fácil pra eu comprar e todo mundo ficar do meu lado. A minha opinião, ela tem nuances. Pra mim, essas pessoas que deram golpe, que tentaram dar o 8 de janeiro lá, elas tinham que ser presas? Tinham, por alguns meses. Quem que tinha que estar preso mesmo? Pra mim tinha que estar preso. Rodrigo Constantino tinha que estar preso. Tá? Pra mim, todo mundo que falou assim,
tem que meme, não sei o que lá. Pô, o Paulo Figueiredo, cara, ele falou, se tiver que ter uma guerra civil no Brasil, que tenha. Essas pessoas incentivaram esses caras a fazerem isso. O cara do Hipócritas, ele fez literalmente isso. Nós vamos parar o Brasil, pá, dia delta, tá. Eles incentivaram todos. E o Bolsonaro também. O Bolsonaro fez isso, indiretamente, mas fez. Né? Então, o Mauro Cid, todos esses caras, o argentino. Cara, a live do argentino, só pra lembrar aqui, tá, pessoal? Muita gente fala, você foi a favor da censura do Monark. Isso é mentira, eu tenho a transcrição. Nesse meu material eu tenho a transcrição do que eu falei. Eu falei pro Monark, depois no dia seguinte, no mesmo dia eu fiz um tweet, no dia seguinte eu fiz um vídeo falando isso. Sou a favor de cair e censurar a live do argentino? Sim. Sou a favor de derrubar o canal do Monark? Não. Dito isso, a live do argentino, que é uma live mentirosa, objetivamente, ela fala que as urnas não são auditáveis e são, e que elas têm softwares diferentes e não tem. Esta live, que é uma live mentirosa, a lei manda você não poder transmiti-la. A lei eleitoral fala, você não pode mentir sobre o nosso sistema eleitoral durante o processo eleitoral. Então ela é uma live que ela é criminosa e não é minha opinião, é um fato. O que o Mauro Cid fez? Quando confrontou, mano, tem uma live de um cara que tá mostrando... O Mauro Cid fala o seguinte, isso foi, curiosamente, tá? Um dia depois, a mensagem vazada é um dia depois do eu estar no Monark. Isso aí foi o pessoal nosso que fez, kkkk. Então o que eu tô dizendo é o seguinte, existem pessoas que foram responsáveis por enganar esses mentecaptos que foram tentar dar golpe de Estado no 8 de janeiro. Então, pra mim, os mandantes disso daí tinham que se fuder muito, tinham que ficar presos por 5, 6, 7 anos. As pessoas que foram vítimas disso tinham que ficar presas também por alguns poucos meses. Dito isso, o julgamento tá todo errado. Então, pra mim, tá tudo errado. Você olha, tudo errado. Tudo errado. Né? Então, a minha posição é a pior de estar, porque eu vou atacar todos os lados dessa história. O Bolsonaro está errado, os influenciadores estão errados, os caras do Rio de Janeiro estão errados, os julgamentos estão errados, os defensores da democracia estão errados, tá todo mundo errado. Eu vou te passar depois o contato, você faz um telefonema com a doutora Caroline Siebra. Tá. Eu garanto pra você que se você ouvir algumas questões que ela te trouxer, você vai entender toda a ilegalidade do processo e a absurdidade do que aconteceu. Mas eu entendo o teu ponto de vista. Eu entendi o que você falou. Sim. Só uma coisa, caiu a câmera aqui ou a impressão minha? Meu celular que tá uma merda? Tá rolando a live aí? Não, então foi meu celular que deu problema. Desculpa. Deixa eu ler só um superchat aqui, ó. O Gustavo Ferraz falou assim: Cestar, você sofreu uma pequena amostra do que o MBL sofreu. Agora se coloca no lugar do Renan. Se colocasse milícia digital e a BIM paralela para difamar e perseguir tua família, você ainda declararia apoio ao candidato deles ou também defenderia voto nulo? Rapaz, é uma boa pergunta sua. Boa, excelente e boa pergunta. A tua resposta, ela não é fácil. Eu entendo o Renan não declarar apoio, pessoalmente, tá? Eu até entendo mesmo. Mas você entende que isso não é pelo Renan, isso não é pela família dele? Isso assim, se esses caras são capazes de fazer isso com ele e com outras pessoas, além de terem abandonado todo mundo que esteve do lado deles, além de terem cometido todos os erros no governo, além de serem corruptos, pelo que eu já falei tudo, esse conjunto de coisas todas não nos permite apoiar esses caras. Não tem como, não tem. É você cortar suas bolas fora, pegar essa maquininha aqui, trocar uma lâmina de ferro e cortar elas fora, velho. Entendeu? Tipo assim, não dá, cara. Aí a gente seria um bando de Deltan Dallagnol, um bando de Sérgio Moro. Ó, vou ler uns superchats aqui pra gente... Ó, o cara indicou... Você falou que eram 2 temas, qual que eram os 2 mesmo? Daniel Silveira e aí eu queria falar da pandemia pra nós ir pro embate final aqui, Aí ó. você vai me foder. O cara indicou o Cássio diretamente... Não, vamos pro objetivo. Vai. Aqui nós matamos rápido, pô. Porque eu não vou ficar batendo, irmão. Eu quero ouvir tua posição, tô trazendo a minha e o público entende. O viajante do tempo falou, o cara indicou o Cássio diretamente, sabendo da reputação dele. E o ministro imediatamente favoreceu o Lula. É responsabilidade direta do Jair, não é difícil de entender. Léo Franco, aí eu já li. Peraí. Bora. O Morgado Bruno, missão, Renan 14. Eu não voto em candidato a presidente que fez um tour de Blon. O cara indicou o Cássio diretamente. O Xavier Publi. Eu não voto em candidato a presidente que faz um tour de Blon. Bom, pera, então você não vota em candidato heterossexual, é isso? Porque o Tour de Blonde, o Renan com 20 e poucos anos, indo pra Suécia, um país rico, conhecer mulheres. É isso. E eu aconselho que todo jovem faça isso. Você precisa viajar, você precisa conhecer mulheres, tá?
Beleza? Façam tour de blonde, tour de brunette, tour de Asian. Façam tours, conheçam mulheres, tá? E desenvolvam. É uma parte importante, tá? Do seu ser, que é conversar com pessoas diferentes, viver coisas diferentes. E é isso, cara. Ó. E a vida é feita disso. O Diego Lima falou, que passada de pano ridículo, Arthur. Já passou o pano pro Piauí, pro Léo e agora pro Guto. Que moral você tem pra falar do Flávio? Tudo a mesma coisa. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se o Piauí veio aqui pra tirar satisfação filmando um cara que falou mal dele, é a mesma coisa que o Flávio que foi conversar pra pegar milhões do Vorcaro. Caralho, irmão. Pô, então é igual, sei lá, igual o Lula também que tem um triplex, né? Tá tudo certo. O Wesley Alves falou o seguinte, o engraçado que mais veja bem do MBL sempre tem algum argumento. São a Liga da Justiça, os paladinos da moralidade, todo o restante são imundos. Os limpinhos são somente do MBL. Bom, seu comentário foi basicamente um ad hominem irônico, idiota, não tem argumento nenhum. O Rafael Stephen. Parabéns, Cestaro, pela sua evidente imparcialidade. Virei fã do canal, um abraço ao Arthur e desejo muita sorte na campanha. O futuro é glorioso, Renan Santos, presidente. Vitória da Paula Rocha. Cestaro, você é mais nosso que pode imaginar. Tô fudido. Arthur, traga logo o doutor para nosso time. Eu tô fudido. O que posso falta falar uma para você coisa? perceber que tudo que você busca sobre verdade e coerência é com a gente. Que hoje seja o dia do Felipe ver que nosso futuro é glorioso.